E aí, galera, professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. Hoje vamos finalizar aquela aulinha de História que a gripe não deixou ontem, né? E faltou um pouquinho ali para Tomé de Souza e nós entramos em Duarte da Costa. Gente, ontem eu citei a escritora, né, de 1405 ali, que escreve A Cidade das Mulheres, Christine de Pizan, né, Christine de Pizan, e cometo uma gafe, digo, as mulheres têm que adquirir esse livro. Foi escrito, foi reeditado pela editora 34. Gente, não é apenas as mulheres, isso é uma baita de uma gafe, né? Eu, como sendo feminista declarado, eu digo que não apenas as mulheres, mas todas e todos devem adquirir esse livro para ter o conhecimento do que foi a luta feminista no início do século XV, né? Final do século XIV. Como todo mundo sabe, os poemas com que ela sustentava a família eram trovadorescos. Por quê? Porque o humanismo, né, inicia em 1418 e o livro é de 1405 e vai até 1427, quando se tem o início do classicismo. Bom, finalizando, vamos voltar lá então para Tomé de Souza, aula de história do Brasil. Tá no finalzinho. Então, ocorreu a esse tempo a criação do primeiro bispado do Brasil. Já falei ontem quem foi este primeiro titular. O primeiro titular foi Dom Pero Fernandes Sardinha. No último ano de sua administração, agora sim, Tomé de Souza foi pessoalmente visitar as capitanias do Sul. Esteve na Baía de Guanabara, cuja beleza o encantou, e São Vicente. Aprovou a fundação de Santos. Na mesma capitania, elevou a categoria de vila a povoação de Santo André da Borda do Campo, confiando-a ao governo de João Ramalho, e estabeleceu ainda a vila de Itanhanhém. Em 1553, tendo completado seu tempo de proveitosa administração, Tomé de Souza retirou-se para Portugal. Agora sim, inicia, né, o governo Duarte da Costa, 1553-1557. O segundo governador-geral, Duarte da Costa, chegou à Bahia em 1553, trazendo em sua companhia novos jesuítas, entre os quais o padre Luiz da Gran e o noviço José de Anchieta. Ainda não se refere a ele como padre José de Anchieta, mas noviço José de Anchieta, que viria a imortalizar-se no apostolado em que tão grandes serviços prestou ao Brasil, com certeza. Não canso de citar o padre José de Anchieta em minhas aulas de história, pois
a língua tupi-guarani foi traduzida por ele em um dicionário. E uma pena que nós não temos esta matéria hoje em sala de aula. Será que precisamos de um franciscano na presidência da República para termos de novo aula de tupi-guarani em sala de aula? Duarte da Costa teve seu governo perturbado por sérias divergências entre os colonos e os jesuítas. Outra causa de grave desordem foi a questão com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. E quando, já cessado o conflito, ia o velho prelado para Lisboa, a chamado do rei. Naufragou nas costas de Alagoas e pereceu com quase todos os que o acompanhavam, devorado pelos caetés. Outros fatos agravaram a situação do governador. O estabelecimento dos franceses no Rio de Janeiro em 1555 e o recrudescimento dos ataques de índios em várias capitanias. A situação tornava-se particularmente grave na região litorânea de Cabo Frio e São Vicente, pela confederação das tribos de Tamoios e outras chefiadas pelo canibal Cunhambebe. Os jesuítas, entretanto, continuavam sem esmorecimento sua obra de catequese pelas capitanias. Na de São Vicente, onde na vila desse nome já havia um colégio de jesuítas, resolveu o padre Nóbrega a fundação de outro. Escolheu o local no Planalto, uma colina próxima do Tietê, entre o rio Tamanduateí e o riacho Anhanguabaú, aí a 25 de janeiro de 1554, dia da conversão de São Paulo. Celebrou-se missa, inaugurando-se o Colégio de São Paulo de Piratininga, nome que se estendeu à povoação logo formada em torno dele. Duarte da Costa terminou o governo em fins de 57, retirando-se logo depois para Portugal. Gente, então aqui dá para ver bem claro, né? Quantas palavras indígenas nomeando rios. Por quê? Porque até o metade do século XVIII, quando Pombal proíbe que nós conversássemos a língua indígena aqui no Brasil, né? Se falava mais o tupi-guarani do que o próprio português. No hino nacional, se nós formos ver, ouviram do Ipiranga. Ipiranga, segundo a tradução do Padre Anchieta, eu já falei isso, né? Significa Rio Vermelho. Foi traduzido em seu dicionário no século XVI. Agora vamos falar de Mensá. 1558-1572. Antes disso, eu vou ler uma partezinha aqui para vocês. Vinha com o ordenado de 600 mil anuais a 200 mil mais que Tomé de Souza. Trazia em sua companhia 260 pessoas, entre as quais, além de padres jesuítas, algumas órfãs.
que vinham casar no Brasil, né? E aqui mais outra partezinha. Deu origem ao lamentável conflito, uma censura feita pelo prelado a Dom Álvaro da Costa, filho do governador, moço valente, porém de maus costumes. Sérias desinteligências se verificaram, formando-se entre os colonos partidos que ameaçavam perturbar a ordem. Então vamos para Mem-de-Sá agora, né? Mem-de-Sá, 1558-1572. A mais proveitosa administração que teve o Brasil nos primeiros tempos foi a de Mem-de-Sá. Logo que chegou à Bahia, o grande governador procurou harmonizar os colonos e apoiar dedicadamente os trabalhos dos jesuítas. Então se refere a Mem-de-Sá como a mais proveitosa administração. Para maior êxito da catequese, reuniu em algumas missões ou aldeias os indígenas que vinham dispersos por várias tabas. Esforçou-se no combate à antropofagia e na repressão dos índios agressivos. Mem-de-Sá procurou depois melhorar a situação econômica, estimulando a agricultura, a criação do gado e os trabalhos dos engenhos de açúcar. Sua obra mais notável, porém, foi a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Gente, eu vou encerrar por aqui. A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, eu preciso dar uma pesquisada melhor. Bom, então esse foi o governo de Mem-de-Sá. O que eu quero dizer para vocês aqui, olha só, 1552, 1572. Nós estamos iniciando qual período na literatura, professor? 1572 nós estamos iniciando? Não, nós estamos quase findando o classismo, que iniciou em 1527, né? Então, olha só, Tomé de Souza, o governo de Tomé de Souza, ele ocorre durante o classismo, porque é de 1549 a 1553. A valorização da cultura greco-romana traz nova fase de racionalismo. O grande nome é o poeta Camões. Então nós estamos falando de uma época de Luís de Camões. Tomé de Souza, Duarte da Costa, de 1553 a 1557. Segundo governo geral do Brasil, de 53 a 57, estamos falando de classismo. Trovadorismo, que inicia lá com o início de Portugal, né? Em 1189 vai até 1418, quando se tem o humanismo de 1418 a 1427. Mas de 1427 a
1580, de 1418 a 1527. De 1527 a 1580 nós temos o classicismo. O humanismo, né? Um século antes, né? De 1418 a 1527. E aí vem o classicismo. Quem também está dentro do classicismo, professor? Mendes Sá. Mendes Sá, o terceiro governo geral, a mais proveitosa administração que o Brasil teve nos primeiros tempos, é de 1558 a 1572. E falamos no classicismo. Mendes Sá governou o Brasil com a influência, né, literária do classicismo, que inicia em 1527 e vai a 1580, e fala sobre a valorização da cultura greco-romana, traz nova fase de racionalismo. O grande nome é o poeta Camões. Então, os três primeiros governos do Brasil, terceiro é Mendes Sá, né? Eles estão na época do classicismo e o grande escritor é Luiz de Camões. Gente, eu vou encerrar por aqui a aula hoje, tá bom? Hoje aqui, ó, é uma Coca-Cola muito bem servida no 4º Distrito Beer. Olha aí que beleza de Coca-Cola. Encerramos a aula. Muito obrigado, Andinho Miguel, por nos favorecer, por nos defender com esta suel favorável, com essa linda tarde e com essa suel favorável para o surf. Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom, né, gente? Encerramos aí com mais um gole dessa Coca-Cola. Na próxima aula, vamos ver então sobre a invasão dos franceses. Os franceses no Rio de Janeiro. É isso aí. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Beijinho, Miguel. Obrigado.